Capítulo 52. Raf. Eu pairava perto do poço da fogueira no pavilhão dos falcões, fingindo estar aquecendo as minhas mãos. O Rix havia me dado mudas de roupas, porém elas não incluíam luvas. Mas tudo bem. Isso me dava uma desculpa para ficar aqui com Sem, que também havia se esquecido de usar suas luvas para ir até o pavilhão. Nós ficamos observando enquanto o cuidador treinava os falcões. Orrin estava em pé do outro lado de nós, como um vigia para alguém que pudesse se aproximar. Ele tem 8 barris em uma caverna lá embaixo perto do rio, sussurrava Sem, embora os guardas mais próximos estivessem bem atrás de nós, do outro lado do pátio. Ele disse que só precisa de mais 4. Como ele está obtendo esses barris? Você não vai querer saber. Digamos apenas que a justiça vendana o deixaria sem dedos. É melhor que as habilidades dele de roubar sejam impecáveis, porque ele vai precisar de todos os dedos para fazer com que aquela jangada seja segura. Ele adquiriu a corda honestamente, graças à princesa e ao dinheiro que ela deu a ele. O tipo de corda de que ele precisava só podia ser obtido na Geendra, de onde seria muito mais difícil roubar alguma coisa, então, agradeça aos deuses por ela ser boa nas cartas. Pensei no jogo de cartas e no quanto eu havia suado enquanto havia jogar. Sim, graças aos deuses e aos irmãos dela, ela é boa. Geb usou fezes para cobrir a corda no fundo de sua carreta e levá-la furtivamente para Tavi. Sem manteve suas mãos mais perto das chamas e perguntou-me sobre as rotinas do Sanctum. Contei a ele sobre o que mais eu tinha ficado sabendo nas últimas semanas, a que horas os guardas das entradas mudavam, quantos deles poderiam ser encontrados em corredores em determinado momento, quando muito provavelmente ninguém daria por falta de Lia, quais governadores eram mais amigáveis do que os outros, aqueles que entornavam mais pesadamente suas canecas, os ratas e os chevdars para os quais ele não se atreveria a dar as costas, assim como onde eu havia escondido armas, 3 espadas, 4 adagas e uma acha. Você furtou armas debaixo dos narizes deles? Uma acha? Só é preciso ter paciência. Você? Paciência? Sem grunhiu. Eu não podia culpá-lo por seu cinismo. Fui eu que saí cavalgando com tudo com um plano pela metade para nos guiar. Pensei nos últimos muitos dias e em todas as vezes em que tive que conter meus impulsos naturais, a espera agonizante quando tudo que eu queria era agir, pesando a satisfação de um momento de vitória em comparação com uma vida com Lia, calculando todos os movimentos e todas as palavras de modo a certificar-me de dar a ela e a nós a melhor chance possível. Se havia uma tortura no inferno feita especificamente para mim, era essa. Sim, paciência, falei. Esta era uma cicatriz obtida tão dolorosamente quanto qualquer uma em batalha. Eu contei a ele que Calanta e o Rix eram meus guardas principais e que Calanta não deixava passar nada, então eu tinha poucas oportunidades quando estava perto dela, mas, depois de me tombar várias vezes e descobrir que eu oferecia apenas uma fraca luta, o Rix havia ficado satisfeito com o fato de que não deveria perder tempo se preocupando com o emissário. Oportunidades surgiram, e lentamente surrupiei uma arma perdida atrás da outra para cantos escuros e esquecidos, para serem recuperadas e levadas para outro canto escuro até que eu as tivesse onde eu tinha certeza de que ninguém as encontraria. Ninguém deu por falta delas. Nem mesmo de uma acha. Algumas espadas sempre são colocadas de lado durante noites tardias e jogos de cartas no Sanctum. Quando os perdedores ficam nervosos, eles bebem, e quando bebem, esquecem-se das coisas. Pela manhã, os criados devolvem armas perdidas aos arsenais. A acha foi uma questão de sorte. Eu havia apoiada no chiqueiro durante quase um dia inteiro. Quando parecia que ninguém dera por falta dela, joguei-a atrás da pilha de madeira. Sem assentiu com aprovação como se eu ainda estivesse sob sua tutela no treinamento. E quanto à noite passada? Não houve nenhuma sombra que fosse de suspeita em relação à sua luta de espadas com Kaden? Errei o alvo. Perdi. O sangue foi retirado do meu ombro primeiro. A essa altura isso é tudo de que eles se lembram. Qualquer habilidade com a espada fica perdida à sombra da vitória de Kaden. Vimos Orrin do outro lado da fogueira fazendo um sinal para nós de que alguém estava se aproximando, então paramos de conversar. Bom dia, governador O'Brien. Dando ratos para os falcões comerem? Nós nos viramos. Era Gris. Ele falava em morriguês, idioma este que havia clamado que desconhecia. Olhei para Sem, mas ele não tinha respondido. Em vez disso, o velho leite azedo havia empalidecido. Tanto eu quanto Orrin sabíamos que havia algo de errado.
Orrin começou a sacar sua espada. Mas acenei para que ele se contivesse. Gris portava 2 espadas, e suas mãos seguravam nos cabos de ambas. Ele estava perto demais de 100 para que nós fizéssemos algum movimento que fosse. Gris abriu um largo sorriso, absorvendo a reação de 100. Depois de 25 anos e desse troféu que cruza sua cara, eu não o reconheci de imediato. Foi sua voz que o entregou. Falgris, disse 100 por fim, como se estivesse olhando para um fantasma. Parece que você também ganhou um troféu feio aí em cima. E uma barriga um tanto quanto grandinha aí embaixo. Bajulação não vai tirar você dessa. Funcionou da última vez. Um sorriso enrugava os olhos do gigante, apesar da cara feia que ele tinha em seu rosto marcado por uma cicatriz. Foi ele que mentiu para o comisar por mim, falei. Gris voltou seu olhar contemplativo para mim como se fosse uma chicotada. Eu não menti por você, almofadinha. Vamos acertar isso agora. Eu menti por ela. Você é um espião para o reino dela? Perguntei. Ele curvou os lábios para trás em repulsa. Sou um espião para você, seu tolo maldito. Sem ergueu as sobrancelhas. Obviamente, esse era um novo desenrolamento das coisas para ele também. Gris movimentou a cabeça na direção de 100. Todos aqueles anos preso com esse desajeitado me proporcionaram um pouco de conhecimento em relação a cortes, e muito conhecimento de idiomas. Eu não sou um traidor da minha própria espécie, se é isso que vocês estão pensando, mas me encontro com exploradores. Carrego informações inúteis de um reino inimigo para o outro. Se membros da realeza querem jogar dinheiro fora para rastrearem tropas, fico feliz em fazer-lhes esse favor. Isso impede meus parentes de morrerem de fome. Olhei para 100. Foi com este homem que você ficou preso nas minas? Durante 2 longos anos. Gris salvou a minha vida, foi a resposta dele. Conte as coisas direito, rosnou Gris. Foi você quem salvou meu pescoço, e nós 2 sabemos disso. Eu e Orrin trocamos uma olhadela de relance. Nenhum dos 2 parecia satisfeito em relação à sua vida poupada nem concordavam com quem havia salvado quem. 100 esfregou sua barba por fazer, estudando Gris. Então, Falgris. Temos um problema aqui? Você ainda é um canalha idiota, foi a resposta dele. Sim, nós temos um problema. Eu não quero que ela vá embora, e presumo que seja para isso que vocês estejam aqui. 100 soltou um suspiro. Bem, você está parcialmente certo. Ele assentiu na minha direção. Estou aqui para libertar este tolo, e isso é tudo. Você pode ficar com a moça. O quê? Falei. Sinto muito, rapaz. Ordens do rei. Nós temos uma escolta esperando por nós do outro lado do rio. Lancei-me para cima de 100, agarrando por seu colete. Seu mentiroso, imundo. Gris puxou-me para longe de 100 e me jogou no chão. Não mexa com nosso novo governador, emissário. Os guardas do Sanctum começaram a vir correndo depois de me verem pular para cima de 100. Que guarda e tanto, hein? Disse Gris a Orrin, que não havia se mexido para proteger 100. Pelo menos pareça saber o que está fazendo ou não vai durar muito por aqui. Orrin sacou sua espada e manteve-a de forma ameaçadora acima de mim. Gris voltou mais uma cara feia em forma de aviso. Só para que todos nós entendamos bem uns aos outros. Eu não me importo se vocês todos se afogarem no rio ou baterem uns nos outros até perderem os sentidos, mas a moça permanece aqui. E então, ele disse apenas para 100, a costura aí é uma melhoria. Assim como a costura no seu crânio. Eu e 100 olhamos um para o outro. Nós tínhamos um problema. Gris saiu batendo os pés, dizendo aos guardas que se aproximavam para voltarem para seus postos, que a questão estava resolvida, mas enquanto eu observava Gris afastando-se, notei que o assassino estava parado, em pé em meio às sombras da colunata. Ele estava lá sem qualquer destino aparente. Apenas nos observando. E, até mesmo depois que Gris havia passado por ali fazia muito tempo, ele continuava a olhar na nossa direção.